Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que ouvirão a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativa às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciar nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Vamos, por favor, para o slide 4, onde comentamos sobre a evolução do mercado de algodão brasileiro. Inicialmente, destacamos um marco histórico atingido pelo Brasil na safra 22-23, sendo o país que mais exportou algodão no mundo, superando os Estados Unidos. O Brasil produziu 3,2 milhões de toneladas e exportou até julho 2,7 milhões de toneladas. Vamos atender principalmente o mercado asiático, exportando para os países como Vietnã, China, Bangladesh e Indonésia, para que de lá os produtos têxteis sejam distribuídos para o mundo. Dessa forma, o Brasil consolida sua participação no mercado como um país estratégico para o suprimento de algodão, através de uma produção sustentável, cada vez mais moderna e eficiente ao longo do tempo. Agora, por favor, vamos para o slide 5, onde vamos comentar sobre o cenário de mercado e preços do algodão. Os preços no mercado internacional no trimestre apresentaram trajetória de queda em função de uma maior produção global versus o consumo. Contudo, a demanda por roupas e têxteis segue firme, de acordo com os dados da Bloomberg US Census Bureau. Até junho de 2024, as vendas de roupas e acessórios têxteis dos Estados Unidos acumularam 143 bilhões de dólares, volume 3% superior ao mesmo período de 2023. A China, outro importante consumidor de algodão, segue importando volumes superiores aos registrados ao longo dos últimos 5 anos, segundo dados da balança comercial chinesa. Ainda pelo lado do consumo de algodão, a taxa de operação da indústria na Ásia vem se mostrando resiliente,
registrando níveis em linha com a média dos últimos meses, segundo o levantamento privados de mercado. A expectativa de produção mundial de algodão, segundo dados do USDA, é de 113,6 milhões de fardos, frente a um cenário de consumo de 112,4 milhões de fardos, gerando um saldo de 1,2 milhões positivos para a safra. Nossa percepção é que a indústria de fiação vem operando de forma estratégica, carregando estoques de matéria-prima e produto acabado abaixo da média histórica, reduzindo assim a liquidez futura do mercado e promovendo um arrefecimento nos preços. Para a safra 23-24, a produção de algodão nos Estados Unidos foi a menor dos últimos 14 anos, atingindo em torno de 12,1 milhões de fardos, segundo o USDA. Já para a safra 24-25, que está no campo, a expectativa de consumo mundial de algodão, segundo dados do USDA, é de 116,2 milhões de fardos, volume superior em 3,9 milhões de fardos em relação à safra anterior. O cenário de produção é de 117,6 milhões de fardos, resultando em um balanço global de oferta e demanda superavitário de 1,4 milhões de fardos. Vamos para o slide 6 para falarmos sobre a soja. Nos Estados Unidos, a safra 23-24 fechou com uma produção de 113 milhões de toneladas, resultando de uma perda líquida de aproximadamente 9,4 milhões de toneladas, frente aos dados inicialmente estimados, segundo o USDA. No Brasil, o impacto do fenômeno El Niño fez com que a Conab revisasse a sua estimativa de produção, reduzindo em 8%, ou seja, partindo de uma estimativa inicial de 160 milhões para os atuais 147 milhões de toneladas. A soja brasileira continua bastante competitiva, refletindo em exportações recordes. O acumulado até julho de 2024 foi de 75,4 milhões de toneladas embarcadas, das quais 55,5 com destino à China, atestando a contínua e ininterrupta demanda pelo país asiático. A colheita da soja na Argentina está estimada em 50,5 milhões de toneladas, 500 mil toneladas a menos do que o previsto anteriormente, segundo a Bolsa de Cereais. Apesar das sucessivas revisões negativas de produção nos principais países produtores, a safra 23-24 deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 12 milhões de toneladas. A safra nova 24-25 nos Estados Unidos vem apresentando boas condições climáticas, com a expectativa atual de 125 milhões de toneladas, volume 10% superior à produção do ano anterior. Vamos avançar para o slide 7, por favor. Os preços pagos pela soja brasileira na base Paranaguá têm se mantido estabilizados, dando importante suporte entre 130 e 140 reais por saca, ao longo do período compreendido entre maio e agosto deste ano. A estabilidade mencionada ocorre apesar do contrato spot de soja na Bolsa de Chicago ter acumulado uma retração próxima a 15%, tendo este valor sido bastante compensado, em parte por uma apreciação dos prêmios pagos pela oleaginosa na base Paranaguá, que acumula uma alta de 1,2 dólares por bushel, somada a uma depreciação cambial no país de aproximadamente 10%, onde a cotação do dólar partiu de 5,10 até os atuais em torno de 5,5, assim preservando a precificação da soja. Indo para o slide 8, vamos falar um pouco sobre o milho. O balanço global da safra 23-24 deverá apresentar um volume de produção superior ao consumo em aproximadamente 18 milhões de toneladas. A safra 23-24 nos Estados Unidos já foi finalizada. No Brasil,
a Conab estima a produção total para o milho de 115,6 milhões de toneladas. Na Argentina, segundo a estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a produção de milho foi reduzida em aproximadamente 18% em relação às estimativas iniciais para 24, em decorrência do ataque de pragas. A estimativa inicial de 56,5 milhões de toneladas foi ajustada para os atuais 46,5 milhões apenas. Esse ajuste na produção argentina de milho é importante para o reajuste global das exportações, uma vez que a Argentina está entre os maiores fornecedores globais de milho, em conjunto com o Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. Nos Estados Unidos, a área plantada de milho na safra 24-25 finalizou em 90,7 milhões de acres, que corresponde a uma redução de 4% na área plantada em comparação ao ciclo anterior. Atualmente, o balanço entre oferta e demanda no cenário global para a safra 24-25 deverá apresentar um volume de produção superior ao consumo em aproximadamente 7 milhões de toneladas, o que, em relação à safra 23-24, representa uma forte queda. Vamos para o slide 10, para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra 23-24. A safra 23-24 foi caracterizada pelo fenômeno El Niño, que impactou principalmente o oeste do Mato Grosso, no nosso caso, região que sofreu redução significativa nas precipitações nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, o que prejudicou o potencial produtivo da soja. A safra de soja foi totalmente colhida, atingimos 3.276 quilos por hectare, 17% inferior ao orçado e 2,3% superior à média nacional. O algodão já está 58% colhido e o nosso forecast é de atingir uma média geral de 1.977 quilos por hectare de pluma, 1,1% superior ao projeto e 5,7% acima da média nacional. O milho, segundo a safra, já foi praticamente 100% colhido e a nossa estimativa atual é de 7.046 quilos por hectare, 7% inferior ao projeto inicial e 26,5% superior à média nacional. O período de cultivo foi caracterizado pela distribuição irregular de chuvas e por ondas de calor que prejudicaram o desenvolvimento da cultura, principalmente no estado do Maranhão. No slide 11, demonstramos os custos e a posição de hedge da companhia. Os custos por hectare da safra 23-24 ficaram 10% inferiores à safra 22-23, apesar da normalização de investimentos no pacote de fertilizantes. Pelo lado do hedge, avançamos na posição da safra 23-24. Na soja, somados os compromissos, travamos 92% da produção. No milho, estamos com 69% da produção travada e no algodão, com 59% de proteção. Passo a palavra para o colega Ivo Brum agora, para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Por gentileza, pode prosseguir, Ivo. Obrigado, Pavinato. Podemos, por favor, ir para o slide 13, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida encerrou o segundo semestre com quase 1,4 bilhões de reais. Tivemos uma redução em virtude da queda nos preços saturados e do menor volume de soja vendido no período, apesar do incremento de 73% no volume faturado de algodão. O lucro líquido também foi impactado pelo resultado da soja. No trimestre, atingimos 321 milhões de reais e no semestre, 550 milhões de reais. O EBITDA ajustado no semestre foi de 962 milhões de reais, margem de 29%. A geração de caixa no trimestre foi de 543 milhões de reais negativos, principalmente devido à queda de produção da soja, aos pagamentos dos insumos e arrendamentos e ao pagamento das máquinas e corretivos para a safra 24-25. Agora, vamos para o slide 14, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 4,2 bilhões de reais, com uma relação de dívida líquida e EBITDA ajustado de 1,99 vezes. Estamos com praticamente 100% dos custos da safra 23-24 pagos e temos todo o algodão e milho da safra para serem faturados nos próximos meses.
Agora vamos para o slide 15, onde trazemos o resumo da emissão do CRA, captado pela companhia em julho. Em julho, tivemos o desembolso da quarta emissão do CRA da SLC Agrícola. Foram captados pouco mais de 1 bilhão e 90 milhões de reais, em 3 séries com vencimentos em 7 anos. A operação teve como principal objetivo o alongamento do perfil da dívida da companhia com custos atrativos. No slide 16, demonstramos avaliações das terras. Em junho, realizamos a avaliação das terras de propriedade da companhia, efetuada pela Deloitte. As terras foram avaliadas em 11,5 bilhões de reais, uma apreciação de 6% no portfólio ajustado. O valor atual do hectare médio agricultável é de R$ 57.500. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar as informações do segmento e perspectivas para a próxima safra. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 18, por favor, onde apresentamos as perspectivas para a safra 24-25 e começamos trazendo um update sobre a compra de insumos. Para a safra 24-25, cujo plantio começará em setembro de 24, próximo mês, continuamos as compras dos insumos. Foram adquiridos 99% dos fosfatados, 100% do cloreto de potássio, 97% dos nitrogenados e 85% dos defensivos, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado. Podemos avançar para o slide 19, onde apresentamos a posição atual dos hedges da safra 24-25. Continuamos as vendas da soja safra 24-25, somados os compromissos, atingimos 61,3% da produção estimada. Fixamos 9,4% da produção de algodão, mas ainda não avançamos no hedge de milho. Adicionalmente, aproveitamos os momentos de alta do dólar para realizar o travamento do câmbio das culturas. Agora, vamos avançar para o slide 20. Conforme fato relevante divulgado em 29 de abril, ampliamos nossa joint venture com a Agropenido, fazenda pioneira, com adição de 18.700 hectares físicos, com potencial de plantio, considerando segunda safra, de 31.000 hectares. E no próximo slide 21, temos um resumo da nova joint venture, divulgada via fato relevante no dia 18 de julho. A companhia celebrou um acordo de associação com a Agropecuária Rica S.A., uma empresa do grupo Resec, para a criação de uma joint venture, denominada de Fazenda Preciosa Empreendimentos Agrícolas Limitada, que tem o intuito de desenvolver conjuntamente a atividade de produção agrícola no estado do Mato Grosso, na qual a participação da SLC Agrícola será de 55% e de 45% da Agropecuária Rica S.A. Serão 11.300 hectares agricultáveis, com potencial total de 22.000 hectares, considerando o plantio da segunda safra. A nova joint venture entrará em operação já na safra 24-25 e está localizada no município de Querência, Mato Grosso. Produziremos soja, milho segunda safra e a nossa intenção futura é produzir algodão também, pois a fazenda é de área madura e o solo possui alto nível de fertilidade. Agora vamos avançar para o slide 22, onde vamos comentar sobre o fato relevante divulgado recentemente referente à nova área de arrendamento. O novo contrato de arrendamento compreende uma área total de 14.572 hectares agricultáveis e desenvolvidos, localizado no estado do Piauí. Devido à proximidade, essa área vai ser integrada à Fazenda Parnaguá, como sendo uma única unidade de gestão. A nova área entrará em operação já na safra 24-25 e produziremos soja e algodão primeira safra nos anos futuros. A área é madura, o solo possui boa fertilidade e o prazo de contrato é de 15 anos. Para finalizar nessa sessão, podemos ir para o slide 23, por favor. Somando as 3 operações anunciadas, estamos aumentando nosso potencial de área plantada em aproximadamente 60.000 hectares para a safra 24-25. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Pavinato. Agora daremos, então, início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que faça suas perguntas por escritos de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas,
Solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na sua tela. Caso não queira abrir o seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone e câmera ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Bom dia, Gabriel. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. É, Acho que tanto o Pavinato quanto o Ivo falaram bastante aí sobre a perspectiva, etc. Eu queria pegar dois pontos aqui na parte da produção e um na alocação de capital. Acho que, é, no questão de custo, acho que a gente já está com um pacote já, em termos de custo, bem definido, né? Acho que vocês mostraram um update ali da compra, do preço de compra dos insumos. Então, eu queria entender um pouco de vocês como que a gente poderia pensar em termos de evolução de custo por hectare para a próxima safra e colocando isso em perspectiva em relação a mix, né, de produção, mix de área, se a gente deveria esperar um mix muito parecido, né, de terra, como a gente viu nessa última safra, com um aumento ali de algodão, se tem possibilidade ainda de aumento de área de algodão para a próxima safra, como a gente deveria pensar em relação a isso, e em relação também a relação a custo. Na parte de alocação de capital, acho que Pavinato falou bastante ali no finalzinho da apresentação sobre esses três movimentos ali que a gente já esperava aqui com uma certa ansiedade acho que já tem uns 2 anos e esperar o momento correto ali para fazer vamos dizer assim, essa alocação de capital. O meu ponto aqui é primeiro, se tem espaço ainda para alguma coisa para essa safra, ou se a janela já fechou para 24, 25, e se a gente deveria esperar esse movimento continuando ali para 24, 25, para uma possibilidade de aumento de área em 25, 26. São esses pontos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Barra, pela pergunta. Bom, falando um pouquinho sobre o custo do 24, 25, ontem mesmo nós tivemos reunião do Conselho, discutimos um pouco sobre orçamento, mas ficou um pouco prejudicado, porque nós tivemos recentemente novos arrendamentos que foram, né, contratados, e aí nós temos que fazer todo o estudo e todo o planejamento agrícola, assim como também definição de necessidade de máquinas. Então, assim, a gente vai somente ter esses dados de mix, porque também temos que avaliar o solo dessas áreas para ver se já podem ser plantados algodão no primeiro ano. A gente acha difícil, mas algodão é a nossa principal cultura. Logicamente, sempre que for possível, a gente expande a área de algodão. Então, nós temos que aguardar esses próximos, pelo menos mais 30 dias, para ter todo o planejamento agrícola, todas essas análises de solos concluídas, para a gente definir realmente o mix que vai ser plantado e, consequentemente, o custo por hectare. Então, infelizmente, eu vou ficar te devendo essa resposta, que a gente só vai poder te dar mais em meados de setembro. Sobre a nossa expansão, Gabriel, obviamente que nós estamos agora em agosto, né, um mês antes do plantio. Então, a janela de arrendamentos está se fechando, né, para o plantio nesta safra atual. Obviamente que tem que já começar a pensar e trabalhar pensando na safra seguinte. E nesse cenário de commodities de preços mais baixos, o mercado, de certa forma, está favorável a oportunidades de arrendamentos. Então, é dentro dessa lógica, dessa estratégia. Obviamente, nós estamos entregando um crescimento neste ano dentro da nossa meta de entregar 2 em 1. O ano passado a gente não conseguiu crescer e esse ano, então, estamos conseguindo entregar 2 em 1, que é em torno aí de 60, 70 mil hectares em 2 anos, né? 30, 35 por ano. Então, hoje nós estamos confortáveis, nós estamos entregando aquilo que nós prometemos e dentro de uma estratégia de fazer os negócios no momento certo, e pagando o preço justo e, com isso, dando sustentação ao nosso crescimento com rentabilidade. Se eu puder só, acho que na primeira pergunta, aí talvez não sei se pode me ajudar. Em termos de custo, a gente poderia pensar numa tendência ainda decrescente de custo em relação a hectare, como a gente viu nesse ano, em relação ao ano passado,
ou ainda é cedo também para falar sobre isso, ou já dá para ter uma boa perspectiva aqui de diminuição de custo por hectare? Não, com certeza, né, Barra, a gente vai ter uma redução de custo, né, porque realmente, assim, toda a cadeia está se ajustando nessa questão de margem, né, os preços das commodities estão caindo, consequentemente, os custos também, né, de insumos, e a própria prestação de serviços também caem, os preços, né. Como eu te falei, é difícil de precisar agora, porque como nós vamos ter que fazer agora novas aquisições e ajustes das áreas novas, e é bastante, nós estamos falando de 11 mil hectares no Mato Grosso e mais 14 mil hectares no Piauí. Áreas que até 30 dias atrás não estavam no nosso radar, estavam no nosso radar, mas não estávamos efetivamente indo ao mercado fazer essas contratações. Então é difícil agora de precisar o quanto. Eu não tenho dúvida que vai ter redução no custeio por hectare, isso sem nenhuma dúvida. Só não consigo te precisar agora no momento percentual. Tá ótimo, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Próxima pergunta é do Matheus Enfel, do UBS. Bom dia, Matheus. Por favor, pode abrir o teu microfone e seguir a sua pergunta. Opa, bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim. Obrigado por pegar as perguntas. Minha primeira pergunta é na margem da soja. Acho que a gente teve essa discussão no passado em alguns momentos, mas só para confirmar se foi isso que aconteceu esse trimestre, de talvez ter concentrado venda de fazendas que sofreram um pouco mais de produtividade, por isso que a gente viu uma margem talvez mais pressionada do que a gente deve ver durante o ano, ou se teve algum fator específico desse trimestre que impactou a margem de soja. É, e daí, minha segunda pergunta, também, também em crescimento, mas olhando para trás, como é que foram as negociações para a adição de área em 2024 e 2025? É, perguntar onde apareceram mais oportunidades, onde tiveram mais dificuldade nas negociações, se acham que, dado o tamanho da companhia agora, se a companhia começa a ter dificuldade de achar fazendas que façam sentido adicionar dentro do portfólio de área plantada, olhar um pouco para trás e pegar a perspectiva de vocês de como foram as negociações, como a gente pode pensar em pontos de dificuldade ou talvez o que tenha dado para o ano que vem. É isso, obrigado. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Realmente, esse trimestre, a soja ela foi impactada pelo carregamento, principalmente da soja do Mato Grosso, né? Já que nós temos agora a colheita do milho acontecendo, então nós precisamos liberar os armazéns. Em função disso, foi a área que, como comentou, o Pavinato comentou no início, foi a área que sofreu mais com a questão de clima. Então, a produtividade do Mato Grosso foi menor. Consequentemente, o custo unitário foi mais alto, né? Eu recomendo que vocês olhem o acumulado do ano, né? Então, no ano, o lucro bruto da soja está em torno de R$ 400 por tonelada, né? No trimestre está dando somente 52, mas os 52 efetivamente é fruto desse contexto de Mato Grosso que produziu menos. Então eu recomendo assim para vocês utilizem o acumulado do semestre, que vai trazer um número mais real para o ano. Matheus, sobre adição de áreas, negociações, cada negócio é um negócio diferente, né? Então, depende do cenário, é mais favorável, menos favorável a negociação. Quando a gente olha a evolução do agro ao longo do último ano e a perspectiva para o próximo ano, este ano é o ano em que as margens comprimiram, então teve produtores que teve dificuldade, e aí a pergunta que fica, como será o próximo ano? O próximo ano ele será um ano mais favorável ou mais desfavorável? Tudo indica numa continuidade de preços baixos da soja, como estão hoje, preços inferiores ainda aos preços que estavam ano passado. Hoje, basicamente, o câmbio que está compensando essa queda do preço da soja. A gente vai viver um ano com maior dificuldade de margens para a cultura, né? Então, esse cenário de termos oportunidades de arrendamento de novas áreas, elas vão continuar existindo, né? E, obviamente, uma negociação é caso a caso. Tem negócio que demora um ano para ser completado. Tem negócio que você faz negócio em 2 meses. Então esse é o cenário que nós está vivendo hoje, né? E, obviamente,
o setor como um todo, ele vai ter alguns rearranjos agora ao longo desse ciclo, esse ciclo de baixa das commodities que nós estamos vivendo, né? Então, o setor ele vai ter alguns rearranjos e, obviamente, nós temos que analisar e fazer os negócios que sejam convenientes para nós, né? Perfeito, obrigado. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta é do Bruno Tomazetto, do Itaú. Bom dia, Bruno. Por favor, pode abrir teu microfone e seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelas perguntas e pela apresentação. Minha pergunta é, talvez entender um pouquinho mais sobre como vocês leem uma Argentina e uma dinâmica diferente do que a gente tinha visto nesses últimos anos, né? Então, acho que a gente tem novas discussões em termos de governo, de condição climática, também agora começa a surgir novas discussões relacionadas a imposto de exportação na Argentina. Eu queria mais entender como vocês estão imaginando isso e qual o risco vocês veem pela frente para o mercado. Bom dia, Bruno. A Argentina, ela voltou para o mercado agora com o novo governo, né? Dá para resumir assim, né? E a Argentina ela é muito competitiva no mercado internacional. Ela tem potencial de expansão de área. Obviamente que, independente de qual governo for, ele não pode abrir mão das retenções. Se o governo abrir mão das retenções, compromete as contas do governo. Então, mas a Argentina como player, ele passa a exercer um papel cada vez mais importante em termos de produção de soja, de milho. Obviamente, este ano, mesmo sendo um ano de El Niño, que teoricamente era para ser um ano de safra cheia na Argentina, não foi safra cheia, né? Safra de milho está sendo muito ruim, na verdade. Eles estão perdendo aí 10 milhões de toneladas de milho por praga, né? Por cigarrinha, né? E já então, essa é uma razão que o ano que vem a Argentina deve plantar, inclusive, menos milho do que plantou esse ano, porque eles não têm o domínio do manejo das pragas na cultura do milho, né? A cultura da soja, sim, então a lógica da Argentina é talvez plantar até mais soja no ano que vem. E isso, de certa forma, está gerando pressão sobre os preços da soja, porque a Argentina plantando mais soja vai ofertar mais soja no mercado internacional e vai ter uma sobra de soja. Mas a Argentina, sim, claro, o espaço de expansão da Argentina é um espaço limitado, né? Mas realmente é um player que agora ele está mais forte e competindo com o Brasil nesse mercado internacional de soja e milho. E aí, a Argentina, ao longo dos últimos anos, o clima não tem ajudado eles, né? Os anos de Laninha produziram mal, por falta de chuva. Esse ano, que foi um ano de El Niño, produziram razoável, né? Não produziram bem também. Então, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? O ano que vem vai ser um ano de Laninha novamente, né? Uma Laninha fraca, então talvez não tenha grande efeito. Mas o clima não tem sido favorável para a Argentina. Esse talvez seja um fator crítico, né? E que também acaba colocando volatilidade no mercado, né? Sempre tem uma previsão de safra, que nem agora. A previsão de safra cheia na América do Sul, no Brasil e na Argentina, na próxima safra. E se não der a safra cheia, aí acaba então tendo uma menor oferta, né? Mas, resumindo, Bruno, a Argentina realmente hoje tá jogando o jogo e a lógica é que o governo vai manter essa estratégia, na medida do possível, reduzir um pouco as retenções e aí com isso ela passa a exercer um papel mais competitivo ainda no mercado. Super claro, pessoal, obrigado. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, gente, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. São duas. Eu queria fazer um follow-up A safra de soja tá para começar, né? Falta um mêsinho só. Queria um pouquinho, pelo menos
dessa área que a gente já conhece, que a gente da SLC antes dos arrendamentos novos e a nova expansão, o que vocês já prepararam em termos de expectativa para essa cultura de custo por hectare e também em o que a gente pode trabalhar do que seria o yield normalizado. E a outra pergunta, em relação, dado esse monte de transação que vocês fizeram, que são muito bem-vindas em termos de crescimento, o que é arrendamento? Hoje, o que é o mercado de arrendamento para essas áreas? Como é que ela vai funcionar no caso da JV e no caso da outra, né? São dois tipos. Como é que a gente entende isso comparado com o que você tem? Como é que foram essas negociações? Até para a gente ter uma sensação de como é que está o mercado. Júlia, sobre o custo, o Ivo comentou, né? O custo por hectare, nós estamos ainda em fase de conclusão dos nossos orçamentos, com esses ajustes no crescimento das áreas. E, então, o custo de produção, o Ivo comentou, ele vai cair em dólar. A gente não sabe ainda quanto que vai ser o ajuste em reais, mas em dólar houve um ajuste para baixo nos preços dos insumos. Então, a gente vai ter uma queda do custo de produção em dólar. O câmbio depreciado agora, ele é um câmbio que ele nos ajuda, né, a ter um ajuste aí nas margens, apesar de, às vezes, a queda de custo em reais ser mitigada pelo aumento do câmbio, né, mas quando a gente olha o nosso negócio, que é um negócio internacional em dólar, o fato de o câmbio depreciar, ele é positivo, né. Então, essa é a parte positiva, mas o custo nosso em dólar vai cair. Arrendamentos, nós anunciamos o arrendamento da fazenda lá do Piauí e o quanto que a gente vai pagar de sacos por hectare. O mercado de arrendamento, cada região tem um valor, né? E depende, e o potencial de plantio de qual cultura. Se é uma fazenda que você planta soja e milho, é um valor de arrendamento. A fazenda que você planta soja e algodão é outro valor. Se é uma fazenda que você planta somente soja ou somente algodão, é outro valor. Por isso que a gente... Então, cada região ele tem um preço justo que é possível pagar de arrendamento. Então, esse caso, o caso lá do Piauí, nós anunciamos, inclusive, que estamos pagando ali nos primeiros 2 anos 10 sacas por hectare de arrendamento, depois, a partir do terceiro ano, 13 sacas, quando nós já vamos ter o algodão nessa fazenda também. Primeiro ano, obviamente, provavelmente vai ser somente soja, né? Então, são valores de arrendamento que o negócio paga, né? E que consiga gerar um bom retorno também para o operador. Então, esse é o... E No como é que caso funciona de quando é a JV, JV? Na JV eu fiquei um pouco perdida. não, a JV ela é a mesma lógica. O dono da terra ele recebe arrendamento, a JV que paga o arrendamento para o dono da terra. E aí, no caso, a JV, nesse caso, ele é sócio do negócio. Então, ele tem uma participação no dividendo também, né? Essa é a diferença da JV versus o arrendamento puro e simples, né? Então, ele é um sócio nesse negócio, né? E, obviamente que JVs, a gente não faz JVs com todo mundo, faz JVs estratégicas, com parceiros que têm potencial de crescimento. Então, por isso que a gente não tem muitas JVs, né? E Então, nessa JV, como é JV... que ficou o preço do arrendamento? essa a gente acabou não divulgando o preço exato do arrendamento dessa JV. Então, a gente ainda não tá público no mercado esse arrendamento que a gente paga nesse caso dessa JV, né? Mas é mercado, né? Mas é mercado. É mercado. Não É muda mercado. muito o mercado do Mato É. Grosso, uma área que vai O mer- potencial de algodão, né? o mercado daquela região ali do Vale do Araguaia, onde ela fica localizada, né? Então, esse é o... E é um contrato de longo prazo, então tem fases do contrato que isso, inclusive, varia o arrendamento ao longo do contrato, né? Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Nossa próxima pergunta é do Matheus Silva. Vou lê-la. Como a administração interpreta a relação entre o market cap da companhia e o valor da avaliação de terras próprias?
Olha, Matheus, na verdade é com frustração que a gente vê isso, né? Porque hoje valendo 11,5 bi os nossos ativos, né? Só as terras. Só as terras, né? E nosso valor de market cap está em torno de 8 bi e meio, ou seja, tem uma defasagem importante aí. Mas se a companhia só tivesse trabalhando com terra própria, um desconto em cima das terras eu até entenderia. Mas nós estamos plantando mais de 60%, 65% com terra arrendada. Então, tem toda uma geração de caixa oriundo dessas terras arrendadas que, na nossa concepção, não está sendo precificado. Mas, logicamente, a nossa função é esclarecer, mostrar os resultados da companhia e tentar que o mercado precifique de uma maneira mais justa o valor da ação. No entanto, que agora, com as quedas dos preços das commodities, isso criam uma certa dificuldade de ajuste, mas eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai conseguir, pelo menos, separar essa precificação, né? Na nossa visão, está muito defasado o preço da ação. Obrigado, Ivo. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do Reinaldo Veríssimo Francisco, investidor também. Poderia dar mais informações sobre como será a joint venture com a RZK? Acho que já foi respondida. A segunda parte que nós vamos focar. E como a SLC está lidando, então, com os eventos de clima extremos? Será necessário mudar culturas nessa safra? Obrigado pela pergunta, Reinaldo. Eventos de climas extremos, na nossa leitura, eles serão cada vez mais frequentes, né? Que eles podem afetar o nosso negócio, mas eles afetam a produção agrícola brasileira e mundial. Então, tem um lado positivo, que quando afeta a produção agrícola brasileira e mundial, provoca aumento nos preços. Então, esse é o lado positivo do evento climático, negativo que ele pode afetar a nossa produção também, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas volatilidades de produção um pouco maiores do que foram no passado. O nosso sistema hoje está muito bem montado e desenhado. O Mato Grosso, a gente planta soja, planta algodão segunda safra, planta milho segunda safra. Mato Grosso do Sul, planta soja, planta milho e planta algodão safra. Bahia, planta soja ou algodão, não consegue fazer duas safras. Em sequeiro, nos pivôs, daí sim, aí faz duas safras também, né? Então, dentro desse modelo que a gente busca maximizar a eficiência agronômica e a eficiência econômica também, não tem muito espaço para fazer grandes mudanças, né? E hoje, das culturas que nós cultivamos, a cultura do algodão é a mais resiliente à seca, né? Que aguenta um veranico mais longo. A cultura da soja é intermediária, a cultura do milho é a que mais sofre quando dá uma seca. Se pega a seca no florescimento, ele perde muito, né? Então, em resumo, a gente, se você olhar o nosso histórico, a gente oscila a área plantada de uma cultura e outra, mas não muito. Buscando sempre, a gente faz a conta assim em cada fazenda. Nesta fazenda aqui, qual que é o melhor mix? E qual que gera maior margem de contribuição para aquela fazenda? E aí a gente acaba decidindo o plantio daquela fazenda e aí depois junta e monta o consolidado daí. Então, hoje esse preço do milho baixo como está e o custo como está, o milho hoje está com menor margem, né? Então, o milho ele é plantado hoje como segunda safra, porque não tem outra alternativa como segunda safra ao milho, onde já passou a janela do algodão, é melhor plantar, a alternativa que nós temos é o milho. Mas não é a cultura rentável hoje, o milho hoje está com baixa rentabilidade. E soja como primeira safra acaba sendo a melhor opção, né? Então, mesmo Mato Grosso, o mais eficiente é soja primeira safra e algodão segunda safra. Aí é o mix mais eficiente, né? Obviamente, então, nós estamos buscando maximizar o algodão segunda safra. Soja com algodão segunda safra, a gente buscando maximizar o possível em cada uma das fazendas. E nas regiões onde tem uma safra só, que nem a Bahia, aí sim, aí é soja ou algodão. Mas aí a gente já tem um histórico de fazer rotação de cultura, plantar metade da área com algodão, metade com soja. É um sistema mais eficiente, acaba tendo uma redução de custo de produção quando planta uma soja depois do algodão. Então, quando tu olha o mix das duas culturas, acaba sendo um sistema mais eficiente. A gente não deverá fazer grandes mudanças nesse mix aí nas fazendas da Bahia, né? A fazenda do Maranhão é muito parecida com o Mato Grosso do Sul, né? É soja e milho.
e no caso, o algodão safra, em duas fazendas. Na terceira fazenda, a Planeste, aí a gente consegue botar algodão segunda safra também, acaba sendo muito parecido com o Mato Grosso, né? Então, esse é o racional nosso em termos de definição de qual cultura plantar, né? Hoje, bom, depois a gente pode falar um pouco mais, quem sabe, sobre o mercado. Vamos deixar os colegas perguntarem, para não nos estendermos muito. Obrigado, Pavinato. Tinha mais uma pergunta, acho, dele. Não, já, Não, não, basicamente, isso aí, é, eu já respondi. com essa resposta aqui para o Reinaldo Francisco, a gente basicamente também responde a pergunta do Sidney Nascimento, que era bastante similar. Então, seguindo aqui, nós vamos para responder a pergunta da Rosa, investidora, e ela pergunta: o preço da soja está abaixo do custo de produção nos Estados Unidos. Qual a leitura de você sobre os dados divulgados pelo USDA recentemente e as perspectivas de demanda e preço? Em que fase do ciclo estamos? Perfeito. Vamos lá, então, essa visão internacional da soja e do milho, né? Este ano, Hemisfério Norte, Estados Unidos, eles plantam ali em abril, eles plantam a soja. Abril e maio, início de maio. Então, agora, a soja está na fase de enchimento de grãos lá nos Estados Unidos, e agora em setembro, eles começam a colheita, né? Então, os Estados Unidos, o ano agrícola deles atual, que eles chamam de 2024 e 2025, mas eles plantam em 24 e colhem em 24, eles estão tendo uma safra muito boa, de soja, de milho, algodão não tão boa. Algodão, o USDA anunciou uma redução de produção agora nessa semana, e o clima, nas últimas 2 semanas, não tem chovido, então agora em agosto está se confirmando aquela previsão de seca nos Estados Unidos, na região produtora de algodão. E por isso que o USDA já reduziu a previsão de produção de algodão, e provavelmente vai reduzir mais nos próximos relatórios, porque o clima não está favorável hoje lá nos Estados Unidos, não está chovendo, nas últimas 2 semanas não choveu e não tem previsão de chuva, né? Agora, soja. Então, no ano atual, eles plantaram mais soja do que no ano passado. Por que eles plantaram mais soja? Porque a margem da soja estava melhor do que a margem do milho. O milho já tinha caído o preço de uma forma mais expressiva antes do que a soja. O milho tem um custo de produção mais alto, porque recebe nitrogênio e tem um custo de fertilização mais alto. Então, o produtor americano optou por plantar mais soja. E por isso que a safra de soja talvez seja uma safra grande nos Estados Unidos, e por isso que está provocando essa pressão sobre os preços da soja. Então, esse é o cenário do hemisfério norte, né? Que é os Estados Unidos, que é o país que produz muita soja e muito milho. No milho, a Europa produz milho, a Ucrânia produz milho, e o clima agora também, hemisfério norte, também estão com as culturas no campo hoje, e o clima não está favorável. Então, a produção de milho na Europa está caindo, a produção de 66 para menos de 60 milhões de toneladas. A Ucrânia está com previsão de produzir um pouco menos. Então, quando a gente olha, a Argentina, eu comentei anteriormente, produziu menos, o USA anunciou 50, provavelmente vai anunciar novos números mais para baixo de produção de milho na Argentina. Então, quando a gente olha o consolidado do milho no mundo, nós estamos com uma oferta e demanda alinhadas. Praticamente hoje tem uma sobra na previsão de 7 milhões de toneladas, mas com esse ajuste que deverá ter na Argentina e na Europa, provavelmente produção e consumo na safra 24 e 25 de milho no mundo, ela vai ficar equilibrada. Então, não está tendo essa sobra de produção tão forte assim no milho. Na soja, não. Na soja, em função dessa... Mas a pergunta é consumo. Consumo está crescendo de milho. Mas a produção, nesse caso desse ano, não cresce, e por isso que elas ficam equilibradas. No caso de soja, o consumo está crescendo. Safra que encerrou está tendo um consumo de 383 milhões de toneladas. A nova safra agora, a previsão é para passar de 400 milhões de toneladas de consumo. Só que a produção vai para 425, 26 milhões de toneladas. Então, vai ter um acúmulo de estoques de soja. Então, o grande tema do momento no mundo é acúmulo de estoque de soja, especialmente. Não é de milho, não é de trigo. A produção de trigo e o consumo de trigo no mundo está balanceado, da previsão para essa próxima safra. Não é de arroz.
Então, das 4 grandes culturas do mundo, 3 delas, que são as maiores, milho, trigo e arroz, produção e consumo estão balanceados e não está sobrando estoque. O que está sobrando estoque de uma forma expressiva, sobrou neste ano 12 milhões e tem previsão de sobrar o ano que vem. O ano que vem é previsão, depende do clima, depende da produção aqui na América do Sul. No hemisfério norte, a produção já está, entre aspas, dada. Aqui na América do Sul, depende do clima ao longo do próximo ciclo agora. Então, esse é o cenário. O consumo de soja, o consumo de milho no mundo continua crescendo com consistência. Essa é a parte positiva do cenário global. E a produção que, no momento atual, em função do maior plantio de soja na Argentina, do maior plantio de soja nos Estados Unidos e do Brasil, a gente está tendo sobra de soja, e aí por isso tem estoques altos, e aí provocou essa queda nos preços, né? Então, esse é o cenário que a gente visualiza. Obviamente, preços mais baixos, as margens do produtor americano estão no break-even ou negativas, depende da forma que faz o cálculo, se considerar todos os custos e despesas, as margens ficam negativas. Então, ele é um cenário de margens apertadas no mercado internacional. E, de certa forma, vai começar a jogar pressão para a redução de área plantada. E os Estados Unidos, eles têm o que eles chamam dos CLPs, que são as áreas preservadas, que quando o preço está baixo e a margem está ruim, o produtor não planta. E ele recebe uma receita do governo para não plantar. Então, tudo indica, se os preços continuarem baixos, que no próximo ciclo nós teremos um ajuste de área plantada a nível mundial para ajustar a oferta e, com isso, reequilibrar os preços e as margens do mercado internacional. Obrigado, Pavinato. Temos a pergunta do Matias Paiva Oliveira. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber como está a cabeça da companhia para a recompra de ações diante da subvalorização do papel, especialmente considerando o valor de avaliação das terras. Obrigado, Matias, pela pergunta. Realmente, como comentei antes, como a gente tem uma certa frustração com o valor da ação, a companhia tem programas de recompra em aberto, né? Tem executado esses programas, né? Esse é o período do ano que a nossa alavancagem chega no seu limite do ano, diria assim. E, logicamente, nós estávamos em período de silêncio, até porque nós tínhamos uma série de negociações aí que vocês acabaram tendo ciência agora, né? Então, nós estávamos parados nesse movimento. Mas a ideia é manter esses nossos programas de recompra, até porque realmente o preço da ação está abaixo da nossa expectativa, como eu tinha comentado anteriormente. Obrigado, Ivo. E temos mais uma pergunta do João, na lista de buy-side. Como vocês veem a tendência de evolução das produtividades para os próximos anos das terras sobre nossa gestão e suas implicações nos arrendamentos pagos? João, obrigado pela pergunta. A produtividade, elas vão continuar aumentando ao longo dos anos. No Brasil, no mundo, a produtividade cresce aí na média ali 1,5% ao ano em cada uma das culturas, né? 1,3, 1,5. No Brasil, a gente cresceu muito mais, cresceu 2,5% a produtividade da nossa cultura ao longo dos anos. A tendência é continuar nessa velocidade de crescimento de produtividade, essa parte positiva, pelas melhorias que a gente está fazendo no manejo das culturas. Agora vem toda a agricultura digital, cada vez mais o manejo das culturas mais eficiente, com aplicações localizadas, com aplicações seletivas, e sendo mais preciso no manejo das culturas. Então, vem essa evolução no manejo das culturas que vai permitir a gente continuar evoluindo em produtividade. O arrendamento, ele não é uma consequência somente da produtividade. Ele é uma consequência da geração de caixa do operador. Então, aí depende de como que evoluem os custos de produção, como que evoluem as margens. Então, nos últimos anos, os arrendamentos subiram bastante, porque o negócio estava sendo muito rentável. Então, os arrendamentos subiram. Agora, neste momento,
a lógica é ter algum ajuste nos arrendamentos para baixo. Por quê? Porque a margem agora comprimiu do produtor. Então, é ter ajuste para baixo. Ao longo dos próximos anos, as produtividades vão continuar subindo, aí depende como que os custos sobem. O mais importante não é a produtividade. O mais importante, nesse caso, é as culturas que o produtor planta. Ele planta soja, milho, soja, algodão. Qual a cultura que ele usa na terra, né? O quanto que gera de valor esta cultura, e aí o quanto que é possível ele pagar de arrendamento. Então, o mercado ele se autorregula dentro dessa lógica, né? Ao longo dos anos. Mas nesse ciclo que nós vamos viver nos próximos dois anos, provavelmente, vai ser um ciclo de ajustes nos arrendamentos. Depende da região, depende das culturas cultivadas, ele se manter estável ou ter ajuste para baixo. Obrigado, Pavinato. Chegando ao fim, então, a videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2024 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.